E eu costumo dizer que não há ninguém que tente mudar relações de poder que não seja acusado ou acusado de radicalismo. As pessoas são identificadas muitas vezes hoje como expoentes de bom senso e de construção de pontos de consenso, tipo Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, eh, foram pessoas que no seu tempo foram consideradas terroristas, foram consideradas radicais, foram consideradas pessoas completamente contra quase, não é, a própria sociedade em que se inseriam. Porquê? Porque parece-me que quando se quer mudar alguma coisa que implica mudar relações de privilégios, de estruturas inquistadas nas relações do poder, naturalmente quem tem o poder ou quem dele confia, independentemente disso ter impacto ou não na sua própria vida, verá sempre eh, quem quiser enfrentar essa situação como sendo radical. Portanto, eu convivo muito bem com essa ideia de radicalidade, não me espécie nenhuma, significa simplesmente que não estamos a enfrentar o poder onde ele não quer ceder. Não é? E não, eu acho que, repara, as palavras transportam formas de pensar a sociedade. E a forma de pensar a sociedade também traduz a forma como nós formulamos a ideia que temos sobre a sociedade. Então, parece-me que tanto quem diz que um discurso, quando o discurso é veemente, ou quando o discurso é mais forte, quando o discurso não usa meias tintas, quando não usa metáforas, ou às vezes as usa, mas de uma forma mais contundente, eh, basicamente o que faz é um bocado também naquela disputa de poder, porque, como diziam, aliás, na altura, essas pessoas todas que eu citei há pouco, elas diziam violenta é a opressão, violento é o silêncio, violenta é a indiferença. Isso sim é que violenta pessoas que estão em situação de subjugação, de exploração ou de discriminação. É certo que nós precisamos de nos fazer ouvir, porque quem está na luta política para mudar não se mudará assim só, não é? Tem que mudar a maior parte da sociedade. Tem que ganhar a maioria social para a mudança para a qual está empenhada, está empenhado, está comprometido. Mas também isso não se faz enganando as pessoas. Não se faz fingindo que os problemas não existem. Eh, ou seja, é saber um bocado balancear, dosear o uso da palavra e o seu impacto, um, que nós podemos alcançar algumas transformações, né? Porque em tempos o Amílcar Cabral era um terrorista, né? Para algumas pessoas, mas ele por acaso simbolizava um projeto de liberdade para outras, né? É sempre é sempre delicado, difícil, subjetivo até, se podemos dizer. É sempre a apreciação que se possa fazer da forma como nós queremos fazer passar o discurso, a mensagem. É, mas, na verdade, eu digo isso, é uma verdade lapalisse, mas eu estou sempre a dizer, eu posso ter um discurso considerado violento para alguém que se sinta desconfortável com a forma como eu me expresso. Mas é uma coisa que me parece óbvia, não é? Acho que o discurso antirracista nunca matou ninguém. Pelo contrário, o discurso racista já matou muita gente. Não é? Eu acho que essa diferença não é de só menos. Não é? E, portanto, sinceramente, eu convivo com alguma tranquilidade com isso, porque acho que a gente não deve, não há forma de dar posições de uma forma muito frouxa, porque do que estamos a falar são opções que a sociedade tem que fazer. Né? A gente podemos ser condescendentes com a indignidade. O racismo é uma indignidade.
Não é? A sociedade, uma democracia, não pode ter nenhuma condescendência com a indignidade. E toda a contundência que eu possa empregar para denunciar a indignidade, falo-ei, porque parece-me que é a única forma também de despertar consciências, porque não há mudança sem incómodo. Não é? As mudanças criam incómodo. E esse incómodo, as pessoas que estão no seu privilégio têm que sentir esse incómodo, não é? Porque pessoas como eu, nós andamos sufocados sistematicamente ao longo da nossa vida, por várias razões. E então é a altura de nós podermos respirar. Uma delas é dizer o que nos vai na alma com toda a força que conseguirmos. Tem que se fazer de várias maneiras e em vários planos. A produção legislativa só por si não muda as relações de poder na sociedade. Não é? Pode ser um catalisador, pode ser um incentivador, pode ser um dos instrumentos para o Estado, enquanto mediador das relações sociais, poder dizer que há limites para os quais ninguém é permitido ultrapassar, que é, portanto, a gestão da tensão social a partir do dispositivo legal, mas isso não chega só por si, porque a legislação ela própria é produto da nossa consciência coletiva. E a nossa consciência coletiva resulta do processo educacional, do processo educativo, do cultural, do imaginário coletivo. Sim, eu acho que para além da produção legislativa, é preciso uma educação antirracista mais transversal. E depois é preciso produção de políticas públicas, porque a lei tem que estar acompanhada de medidas de ação afirmativa, mesmo concretas, na área do emprego, na área da habitação, eh, na área da educação. Capacidade de traduzir nas políticas públicas políticas de igualdade, né? Porque elas conseguem depois influenciar o imaginário coletivo. Exemplos práticos. Se eu entrar numa escola, o meu filho entrar numa escola, se ele conseguir refletir na comunidade escolar, não apenas nos formandos, mas também nos formadores, nos funcionários, ou seja, na comunidade escolar em si. Ele se conseguir refletir nessa comunidade escolar, é muito mais fácil para ele próprio encarar-se como cidadão português, primeiro, não é? Que é, e é muito mais fácil para as crianças brancas olharem para ele também como não ser um corpo estranho àquele microambiente. Não é? Ou seja, é preciso essas coisas todas ao mesmo tempo. É por isso que eu costumo dizer que a igualdade, se a desigualdade tem custos para as suas vítimas, ela tem custos para a comunidade também. Se nós queremos combatê-la, temos que investir nela nessas várias frentes. Não é? Os custos é, primeiro, estar disponível, a comunidade como um todo, estar disponível a partilhar, né, o poder, e o poder no seu âmbito mais lato, seja simbólico, seja concreto, que crianças não brancas possam ter os mesmos direitos, as mesmas possibilidades que todas as outras crianças na escola, ou em outras dimensões. Que na política as comunidades racializadas possam ter a mesma possibilidade de representação política na disputa democrática, que na disputa pela igualdade económica, pela justiça económica, que o tecido económico possa refletir a presença dessas comunidades também no mercado de trabalho. Não é apenas nos empregos menos qualificados, com menos tecido social, mas na capacidade de decisão, de orientação, de definição estratégica das empresas,
e da função pública, isso tudo tem um custo, né? É preciso que a gente aceite que a orientação orçamental que vamos imprimir no país se traduza nisso, né? Que haja uma opção estratégica que diga X verbas estão alocadas para combater o racismo nesta e naquela outra área, né? Isso pode ser, é um custo, mas é um custo que temos que assumir coletivamente, queremos ou não queremos, né? E aí sim, o legislador também tem esse, o seu papel, porque ele é que vai votar o Orçamento de Estado, e ele depois vai criar outras leis ordinárias dentro do ordenamento jurídico nacional. Portanto, tudo isso tem que se acompanhar. É ele que depois vai definir políticas de educação que sejam antirracistas, pronto, por aí fora. Há, há, há várias. Uma delas é uma frase que me ficou sempre na retina de uma jovem investigadora brasileira. Ela usa uma frase muito forte, que na altura lhe criou muitos problemas, e me parece realmente ser um bocado o cerne da nossa questão sobre a questão racial. Ela dizia, ela chama-se Ana Flausina, é uma investigadora da Universidade de Roma. Ela dizia que, num livro dela, Corpos Negros Caídos no Chão, ela dizia que corpo negro não resiste à dor. Perante a banalização da morte de jovens negros no Brasil. Como as pessoas se habituaram a ver as pessoas tombarem e sem isso criar nenhuma comoção coletiva. Não é? Tornou-se uma coisa banal. E o facto de nós termos ainda hoje, mesmo nos Estados Unidos, com todos os avanços, já tivemos um presidente negro, tivemos pessoas, figuras negras em alta responsabilidade, democracia americana, mas há uma coisa que fica que está completamente ainda inultrapassável ou não está ultrapassada, que é a violência policial, por exemplo. A violência sobre os corpos negros, a forma como se banaliza a violência sobre corpos negros. Nós, em Portugal, assistimos recentemente à morte do Bruno Candé. Ouvimos as pessoas tentarem ainda julgar o Bruno Candé, que tinha sido assassinado por uma pessoa que professava ideologia racista, em vez de se preocuparem com o que motivou aquele assassinato, houve uma tentativa logo em julgar a pessoa que já tinha sido assassinada. Não é? E eu acho que o processo de resgate da humanidade das pessoas racializadas ainda está por conquistar. E o Martin Luther King lutava muito por isso. Ele dizia que uma das razões pelas quais ainda nós não conseguimos ultrapassar o flagelo do racismo é porque uma parte da comunidade não encara a outra parte como fazendo parte integrante da humanidade em si. Não. Esta, que eu chamo esta doença quase de querer expulsar parte de nós da humanidade. Nós fazemos parte da humanidade, não é? Somos apenas negros, ou ciganos, ou imigrantes, mas o que nos une, né, o que nos devemos uns aos outros é a nossa humanidade. Né? E essa parte ainda acho que não está ultrapassada. Depois há questões que ainda também estão que agora estão na ribalta, por exemplo, no nosso país, a nossa catarse coletiva sobre o processo colonial. Não está feita. Não está feita. Nós não vivemos, não conseguimos viver em paz com o nosso legado colonial, porque há uma ideia que eu acho que nos vai perigar se continuarmos agarrados a ela, que é que há uma história perfeita, que há heróis perfeitos. Não há nada disso. Não, não há história perfeita, não há heróis perfeitos. Não. Agora, há responsabilidade. Nós, porque fizemos um longo caminho, não é? E o que é que nos compete fazer? É perceber se realmente nós queremos avançar. E eu acho que fazer esta catarse histórica, perceber o que é que nós cometemos de indizível, de inaceitável, de eticamente insustentável
e que não podemos repercutir hoje e perceber onde é que está realmente essa dívida histórica. Né? Essa dívida histórica não se traduz no pagamento, como se anda a dizer por aí. Ninguém está a pedir dinheiro, não se está a pedir dinheiro às pessoas que descendem de processos de escravatura. O que se pede é compromisso coletivo para que haja investimento coletivo no combate ao racismo. Isto são medidas concretas e acho que quando eu vejo o aumento da violência policial e a normalização do discurso de ódio como sendo acho que são das coisas que pouco conseguimos ainda ultrapassar, né? Essa ideia de que nós podemos ofender as pessoas a partir de uma ideia errada de que da nossa posição temos essa superioridade que nos permite olhar para as pessoas e pensar que podemos violentá-las, né? ou por palavras, ou por atos, apenas por aquilo que elas são, que são negras, ou porque são muçulmanas, ou porque são o que são. Né? Isto está ultrapassado. Né? Apesar de nós termos muita literatura, muita produção científica, muitas evidências até científicas sobre a questão racial, né? O racismo biológico já foi derrotado, mas é porque o racismo deixou de ser só uma ideologia também. É também uma cultura. Está. Porque o trauma escravocrata e colonial é muito forte. É muito forte. E implica também questões de poder. Mais uma vez, voltamos à questão do poder. Porque o poder não é só o poder ter, é o poder ser. Não é só o poder ter, é o poder ser. É eu ter o poder de ser aquilo que eu sou e ser respeitado enquanto tal. Independentemente do que as pessoas possam projetar em mim, não é? Mas que reconheçam intrínseca humanidade. Ter esse poder. Não é? E que esse poder seja absolutamente indiscutível. Isso não acabou, isso não conseguimos ainda este passo. Né? Há convenções que nós consolidamos entre nós, algumas da boa urbanidade, enfim, que já não se pode ser racista só a partir da dimensão cromática, já não se pode ser só racista a partir da prática cultural, mas há sempre, não é? Porque há sempre essa tendência, essa tentação, aquele inquérito do European Social Survey deve nos alertar. Não é? Porque, para mim, eu estou sempre a ler aquilo ao contrário. Eu acho que para nós termos a noção da dimensão do problema. Eu não digo, raramente digo que são os 63% que acreditam que há cultura superior. O que me preocupa é que só 11% dos indivíduos é que não professam nenhuma dessas crenças. Não é? Ou seja, nós temos aqui uma fatia enorme, não é, de pessoas, mesmo não se declarando racistas empedernidos, não saíram ainda, né, do engodo racista, né, do engodo racial. Né, por um ou outro motivo qualquer, mantém algum dispositivo racista, né, no subconsciente. E isto é uma das coisas que ainda não mudou. Não é? É uma das coisas que, apesar de todas as conquistas, e foram enormes, não é? Já não há linchamentos, já não há enforcamentos, já não há fogueiras, há muita coisa, não é? Há segregação física, mas há uma segregação, não é? Que resulta da organização política ou económica. Não é? A guetização. A guetização é resultado disso. A própria forma como nós projetamos a cidade, como urbanizamos, como projetamos política de ocupação do espaço público,
tudo isso resulta. Não é alguém que está sentado aí atrás a fazer uma maquinação a dizer, bom, eu vou colocar todos os negros de Portugal na Cova da Moura. Não, não. Mas há uma estrutura que se encadeia pela sua própria lógica funcional, que faz com que se alimente a si próprio e que então consegue sempre atirar para fora do tecido nacional, fora da margem da sociedade, determinados grupos, né? E isso são coisas ainda com as quais vamos ter que lidar durante bastante tempo. E daí a questão do poder, o poder concreto e o poder simbólico. No dia em que o Estado reconhecer que eu posso ser aquilo que eu sou e merecer dignidade e respeito, e a partir daí depois poder disputar a possibilidade de ter uma condição material concreta para poder, sim, gozar dessa minha condição negra em Portugal ou em qualquer parte do mundo, acho que sim, nesse dia talvez tenhamos feito um grande, grande passo e tenhamos também ajudado a contribuir para o caminho do Martin Luther King e outros tantos, né?